Boa noite, Laísa. Bem-vinda à última da nossa live da série das perícias na prática. Oi, Vitor. Bem-vindo. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Já vão me falando enquanto isso se o som tá bom, se o áudio tá bom, estão me ouvindo direito, se tá tudo certinho. Boa noite, Everton. Everton, agora é só partir para cima, né? Agora já tá tudo encaminhado no CREA, que maravilha, né? Nossa, dá uma sensação de dever cumprido, é muito legal. Oi, Gra, boa noite. Muito bem-vindos, todo mundo. Que bom. Então, vamos lá bora começar essa perícia aí na prática, né? Então, primeiro, a gente já viu que vocês já sabem como fazer o agendamento da perícia, o prazo para isso. Na live de ontem a gente conversou sobre como agir durante a perícia, o que avaliar, o que pedir, que documentos que a gente vai ter que tá, né, solicitando ali no dia da perícia, quais agentes a gente vai avaliar, quanto tempo a gente vai estar avaliando esses agentes, né? E aí a perícia deu-se por encerrada. Porém, agora o trabalho do perito não acabou, né? Então, o perito agora ele vai ter que fazer o laudo, elaborar o laudo pericial. Então, se vocês forem lembrando de todos aqueles detalhes que a gente foi conversando ontem, durante a perícia, o que a gente tinha que observar, o que a gente tinha que anotar, é tudo isso agora que você vai escrever no laudo. Mas eu confesso para vocês que não é tão simples. A gente falar uma coisa, uma situação, é diferente da gente ir lá e colocar no papel. Tá? Então é bem diferente, é principalmente nos termos jurídicos, para quem está começando nessa área e não é nada fácil. Daí você começa, digita e pensa, ai meu Deus, acho que eu não vou escrever isso, apaga. Daí acho que eu deveria ter escrito de outra forma. Pessoal, minha internet deu uma travadinha aqui, eu coloquei de novo aqui no 4G, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Então, o escrever o que você presenciou no dia da perícia é muito mais complicado do que a gente imagina, tá? Então, por isso que assim, a gente tem que anotar tudo, porque na hora da gente escrever o laudo, a gente esquece. Quem quiser gravar a perícia, pode gravar, tá? Então, assim, você só comunica as partes que você vai estar fazendo a gravação, para que você não tenha problema depois, tá? Então, você grava a perícia. E também, se alguém quiser gravar a sua perícia, tem que comunicar, não pode fazer nada às escuras, lembra que eu falei, né? Então, daí na hora de você elaborar o laudo. Então, quem quiser, vou dar 1 minuto para pegar papel e caneta para marcar item por item do que tem que conter um laudo pericial. Algumas pessoas já me pediram isso no direct, eu enviei sem problema nenhum. São os itens, eu já fiz uma live sobre isso, mas eu vou dar mais uma colher de chá para vocês. Então vai lá, pega um papel, uma caneta, que eu não vou deixar a live gravada, né? Lembrem que não fica gravada a live, tá? Então vai lá, todo mundo pegou o papel e a caneta? Então bora. Então, o que você vai colocar no seu laudo? O primeiro ponto do seu laudo, você vai colocar a identificação do processo. Então, lá no processo, nessa identificação, você vai colocar... Só um pouquinho, deixa eu ler aqui o Jardel. Isabelle, mas quantas perguntas a fazer na perícia? Jardel, não sei do que você está falando, mas ontem a gente tratou exatamente o que falar durante a perícia. Tá? Depois no finalzinho, se você tiver alguma dúvida ainda, daí eu vou respondendo as perguntas aqui, tá bom? Só não vou responder agora para não perder a sequência e também para não atrapalhar o raciocínio de quem tá acompanhando aqui conosco, mas depois eu respondo, tá bom? Então vai lá, primeiro vai ter a identificação do processo. Então aqui você vai colocar os dados do processo. Número dos autos, quem é o ator, quem é o réu, onde que você realizou a perícia, a data, horário, local, né? Tudo isso vai estar na primeira etapa, que é a identificação do processo. O item 2, vocês vão colocar qual que é o objetivo dessa perícia. Então, qual que é o objetivo? Uma perícia de insalubridade? Uma perícia de periculosidade? Vai entrar aqui nesse objetivo da perícia. Aí, no item 3, vocês vão colocar a legislação aplicada.
Então, qual que foi a legislação que você se usou, que você se embasou para colocar no teu laudo? Vai colocar NR15, vai colocar o artigo 189 da CLT, né? O que mais você usou para se embasar no teu laudo? O item 4, você vai anotar os acompanhantes da perícia. Então, aquelas pessoas que acompanharam a tua perícia, você pegou o nome de todo mundo, anotou nome, sobrenome certinho, então você vai colocar aqui no item acompanhantes da perícia. O que eu tô falando aqui para vocês é tudo que tem num laudo meu hoje, tá? Ele tem mais itens do que pede o Código de Processo Civil, mas são itens que eu, ao longo do tempo, eu achei super necessário que eu colocasse eles ali no laudo para que desse certo e o respaldo que eu preciso para estar concluindo meu laudo e que eu possa fazer o juiz entender isso também. Porque o maior objetivo do laudo não é você fazer um documento lindo e maravilhoso, é você fazer um documento que o juiz entenda o que você quer falar. Por isso que todo laudo ele tem que ser conclusivo. Gente, isso vale não só para laudo pericial, mas para laudo de insalubridade, LTCAT, que também é um laudo técnico, né? E aí entra, só fazendo um adendo aqui, a questão do que muita gente pede o que? Um laudo ergonômico, né? Então, assim, quando você vai fazer a análise ergonômica, né? A empresa normalmente ela pede um laudo ergonômico. Então, na verdade, o que ela quer uma análise, porque o laudo a gente deixa ele para ser conclusivo e a gente deixa laudos mais para fins periciais, exceto o laudo de periculosidade, laudo de insalubridade e o LTCAT, tá bom? Então, voltando aqui. Aí você vai colocar no item 5 qual que foi a documentação apresentada no dia da perícia ou acostada aos autos. Então, quando você recebe o processo, normalmente tem alguma documentação anexada lá, tá? E aí você vai colocar isso e mais a documentação que te foi apresentada no dia da perícia. O item 6, você vai escrever sobre o reclamante e o que ele alega na inicial do processo. Então, aí você coloca os dados do reclamante mais a questão da inicial do processo. No item 7, você vai colocar a reclamada e a contestação dela. Então, o que a reclamada contestou diante daquele processo, que até então você não viu aqui, depois que você já fez a perícia, você já viu tudo. Porém, na hora de você elaborar o laudo, né? Aí você já tem todos esses dados, inclusive o que aconteceu no dia da perícia. Então, no item 8, você vai fazer a descrição do local de trabalho. Gente, se você não lembra, se no dia você fica muito nervoso, tira foto de tudo. Tira foto, porque aí você consegue colocar o ambiente, retratar o ambiente o mais real possível, que é isso que o juiz quer. Lembra que a gente gosta de colocar detalhes, questão de iluminação, ventilação, como que é o piso, como que é o teto, se é de alvenaria, se não é. Então tem que retratar a realidade daquele local. No item 9, você vai colocar as atividades do reclamante conforme ele relatou para vocês. Lembra que quando eu falei ontem na nossa live, eu falei para vocês o seguinte, vocês prestem atenção, conversem com o reclamante e depois com a reclamada, né? Então, aquilo que o reclamante falou para você é o que você vai colocar nesse item. Ah, Isabelle, mas talvez ele não fizesse isso e aquilo. Não tem problema, é o que você vai colocar, né, ali no teu laudo, a versão dele. Aí no item 10, você vai colocar a versão da empresa. Então, o que a empresa falou que não era, a empresa concordou, a empresa discordou, o que tem ali nesse laudo, o que tem nessa versão da reclamada. Número 11, gente, é super importante que vocês avaliem a questão de EPI se isso for uma perícia de insalubridade, né? Então, a questão do EPI para uma perícia de insalubridade, ela é imprescindível. Vocês não podem deixar de analisar a questão do EPI. Então, pessoal, tem gente que me pergunta assim, Isabelle, o reclamante não foi anexado, não foi apresentada a ficha de entrega de EPI do reclamante. Porém,
ele falou para mim que ele usava o protetor auricular, o óculos de proteção, a luva. Aí eu pergunto para você, se não tem ficha de entrega de EPI, se não tem número de CA, como que você vai saber que aquele equipamento de proteção individual ele é realmente adequado ao risco? Não sabe. Então você não sabe se aquele protetor auricular ele vai realmente atenuar o ruído para baixo do limite de tolerância. Você não sabe se a luva que ele está usando é adequada, você não sabe nada. Então, mesmo que o autor afirme que ele fazia uso do equipamento de proteção individual, você não consegue afirmar com 100% de certeza se era o adequado. Portanto, essa análise do EPI ela é super criteriosa quando você faz uma perícia de insalubridade. A questão da periculosidade ela já não entra muito aqui, você pode citar, né? Então, assim, existem situações que a própria empresa ela me pede para que eu inclua no laudo. E aí eu faço isso sem problema nenhum. Então, eu incluo, não tem problema nenhum. Apesar de saber que a questão do EPI para periculosidade, ela não entra muito, não vai neutralizar uma periculosidade, né? No item 12, você vai avaliar a NR por anexo. Então, aqui era aquilo que a gente tinha falado ontem. Então, voltando ao exemplo da serraria. Então, se a gente tem uma serraria, você vai lá e avalia ruído e você avalia o calor. E é aqui na análise da NR15 por anexo que eu coloco tudo o que eu encontrei realmente de fato no dia da perícia. Então, por exemplo, assim, a questão de... Deixa eu baixar um pouquinho. A questão de... Então, vamos supor lá. Então, o reclamante, ele falou para mim que ele trabalhava no setor de produção em 8 horas. Só que acontece que eu percebi no dia da perícia que não, que ele ficava na expedição 4 horas, depois ele ficava varrendo o pátio mais 2 horas e efetivamente dentro da produção ele ficava o restante da jornada de trabalho dele. Então é aqui que eu vou realmente colocar tudo que eu perita, encontrei em loco. E aí você coloca qual foi a condição de exposição do autor, o tempo de exposição. Lembra, gente, que para perícia de insalubridade ou periculosidade é extremamente importante você avaliar o tempo de exposição. Então é aqui que você vai colocar, quando você vai colocando a NR15 por anexo, né? Então é bem importante que vocês detalhem tudo que foi encontrado. Tá? Então você fala, alega o autor que ele exercia atividades em risco biológico durante tanto tempo, porém, em loco, verificou-se que não foi constatado essa atividade em caráter permanente, né? Portanto, aí você vai colocar na tua análise da NR15 por anexo tudo que você realmente encontrou no dia da perícia no chão de fábrica, lá no setor de produção, tá bom? Aí, isso por anexo, tá? Então, assim, mas Isabelle, eu só encontrei ruído na minha perícia. Tudo bem, se você só encontrou ruído, os outros anexos que você vai citar no teu laudo, você vai colocar da seguinte forma: não foram identificadas atividades envolvendo radiações, não foram identificadas atividades envolvendo calor, entende? Então, vocês vão, fontes artificiais de calor. Então, vocês vão citar, por quê? Porque o juiz percebeu que você observou todos os anexos da NR15, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Vocês podem deixando aqui que no final eu vou voltando os comentários aqui pra poder responder vocês depois, tá? Aí depois você vai fazer a resposta aos quesitos, né? Então, as partes vão mandar os quesitos para vocês, que a gente já falou isso lá no comecinho, né? No primeiro dia. Vão responder os quesitos. Como que eu devo responder esses quesitos? Os quesitos, você deve responder eles o mais rápido que eu digo assim, não enrolar na resposta dos quesitos. Então, se a empresa está perguntando, é possível que o autor esteja
é exposto a ruído, não sei o que, você responde sim, entendeu? Não fica querendo responder coisa demais que aí às vezes não dá certo, tá? Então, os quesitos eles devem ser respondidos de forma bem objetiva. Isabelle, é comum que advogado faça copia e cola de quesito? Sim, é comum. Portanto, é comum que numa perícia que não teve nada a ver com produto químico, ele coloque alguma coisa no quesito de produto químico. E aí, o que você tem que colocar? Você tem que colocar um sermão no advogado? Não, não coloca o sermão, só coloca quesito prejudicado. É que aí todo mundo vai entender que aquele quesito não faz sentido no meio de todos os outros quesitos ali na tua perícia, tá? Então, responda os quesitos. Uma coisa que eu odeio e eu não faço e também não recomendo que quem me segue, que quer atuar nessa área e faça, é responder quesito assim: vide item 6 do laudo. Vide item 4 do corpo do laudo. Gente, não custa você, porque daí você tem que ficar subindo e descendo, para ver qual foi o quesito que o perito respondeu. Quando eu pego impugnação, manifestação para fazer de laudo, fico louca de bravo com essas coisas. Acho muito chato isso, fica subindo e descendo. Então, eu respondo todos os quesitos, nem que ele pergunte. Descreva o ambiente de trabalho. Eu vou lá em cima, copio e colo lá embaixo, porque eu já descrevi o ambiente de trabalho. Então, eu vou lá e colo de novo. Então, eu acho, sei lá, falta de respeito com a pessoa ficar subindo e descendo. Mas, enfim, cada um tem uma forma de trabalhar. Eu, particularmente, não gosto de ler, então não faço no meu. Sabe aquela coisa, né? Eu não faço com os outros, porque eu não quero que faça comigo. E aí, você vai colocar a conclusão, né? Lembrem que o teu laudo tem que ser conclusivo. Por isso que eu sempre peço antes das minhas perícias, principalmente as de produtos químicos, o adiantamento para fazer quantitativo. Porque como que eu vou concluir um agente quantitativo do anexo 11 se eu não fiz avaliação quantitativa? Entendem? Então é difícil você fazer a conclusão de um laudo. No começo eu não pedia, né? Fazia errado muitas vezes e acabava concluindo de que forma? Pelo tempo de exposição e pelos EPIs que o reclamante usava que a FISP que do produto determinava, né? Então assim, foi acatado algumas vezes, porém outros também meus laudos foi, né? Sofreram essas impugnações. Então hoje eu peticiono sempre no processo solicitando os honorários prévios para custeio das avaliações quantitativas. E aí depende, né? Hoje até fiz uma enquete ali, por quê? Porque eu tava fazendo uma resposta de uma impugnação, e aí no PJE, que é o que eu atuo, na vara que eu atuo, já foi determinado que o laudo vai ser enviado, as manifestações, eu envio o laudo para as partes, e as partes respondem as manifestações diretamente para mim no meu e-mail. E aí, depois disso, eu anexo um documento só no processo. Só que aí eu vi que tem gente que anexa no processo e depois o juiz intima as partes. Aí você tem que fazer outra resposta, isso acaba demorando bastante. O laudo, né, o andamento do processo acaba demorando mais do que dessa forma que a gente atua na vara que eu trabalho. Tá? Então a gente já faz tudo num documento só, que daí você já se preocupa com o prazo que você tem para entregar. E aí você vai colocar o encerramento. Não esqueçam de colocar na conclusão, por exemplo, se for um laudo de insalubridade, por exemplo, então você coloca que, né, explica tudo certo, que de acordo com a norma regulamentadora, o autor faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio, incidindo em 20% sobre o salário mínimo da região. Então, coloquem o grau, não esqueçam de colocar o grau, e também o valor da porcentagem, que é devido ao reclamante a questão da insalubridade. Tá? E aí, o encerramento, né? Finaliza o laudo e transforma ele no PDF e anexa lá no processo. Acabou aí? Não acabou. Né? Então, por que não acabou? Não acabou porque o teu laudo não vai agradar as duas partes. Ele nunca vai agradar as duas partes. Então, pode esperar que vai vir manifestação. É raro, as vezes que não existe manifestação.
Quando não existe, ou porque o advogado às vezes perde o prazo, né? Mas às vezes o juiz concede um prazo maior lá na frente, então você, uma hora ou outra, vai vir uma manifestação aí para você. E é aí que o assistente técnico entra, né? Então, assim, como que é feita a manifestação pelo assistente técnico? Então, o assistente técnico, a partir do momento que ele acompanha a perícia, ele estuda aquele processo e ele vai pegando as brechas do perito. O que o perito fez de errado, ele vai anotando. Ele fala, vou impugnar isso depois. Mas só vai impugnar o laudo depois que o parecer não for favorável para você. Claro. E é por isso que eu prefiro não anexar um laudo de parecer técnico, tá? Por quê? Porque aí você acaba gastando energia para alguma coisa que o perito pode dar favorável para você. E aí, quando o perito entrega o laudo, você faz uma manifestação de concordância, reforçando os pontos positivos do laudo. Então, eu sempre converso, tem cliente meu que gosta que eu entregue um parecer, o parecer junto, né, com o laudo do perito, só que eu sempre tento convencer a não entregar. E aí, quando o perito entrega o laudo, eu me manifesto concordando ou discordando. Então, se eu me manifesto concordando, eu vou lá e ressalto os pontos positivos do laudo. Quando a manifestação é de discordância, aí você vai estudar o que ele fez, vai ler, né, criteriosamente o laudo do perito, e aí você vai conseguir encontrar as brechas para fazer as manifestações. E assim, gente, o que é super importante? O perito, ele tem que saber, ele não vai responder item por item, às vezes, do que você está impugnando. E se você não fizer quesito complementar, ele vai entender que não é para ele responder, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a tua manifestação primeiro, e aí, no final, você vai colocar, então, diante do exposto, solicito que sejam respondidos os seguintes quesitos complementares. Até porque eu não gosto de colocar quesito complementar no meio do laudo, no meio da manifestação, porque eu acho que fica muito confuso. Então, eu coloco tudo que eu preciso fazer de manifestação, todas as ideias gerais que eu tenho, tudo que eu vi, legislação, tudo embasado, né, tecnicamente, legislação, normas, e aí no final eu peço para ele responder os quesitos complementares baseado na manifestação que eu fiz, tá? E aí eu acho que fica mais claro dessa forma que a manifestação seja feita. Mas se você quiser anexar um parecer técnico da perícia também é possível, claro que é possível. Eu sempre digo assim que pro assistente técnico a gente não tem a questão não é como o perito, né? Então, assim, isso vai ser acordado com as partes. Como que vai ser essa tua documentação? Se você vai anexar, se você não vai, como que isso vai ser, tá? Então, aí ainda não acabou, né? Por quê? Porque depois que os assistentes técnicos fizeram a manifestação, o perito vai ter que responder essa manifestação, né? E aí, pode acontecer dele mudar sim o parecer técnico dele. Acontece muitas vezes, eu já vi que o perito não quer dar o braço a torcer, né? Então aí ele fica batendo naquela tecla ali de que ele tá certo, tá certo, tá certo. Acontece que isso pode ir para frente, né? A empresa pode ir recorrendo. É mais difícil porque para cada vez que a empresa recorre, ela tem que pagar em média, eu não lembro se é 9.800, 9.400, vamos falar entre 9 e 10 mil reais cada vez que ela recorre. Então isso acaba sendo muito custoso, por isso que normalmente as empresas acabam fazendo acordo, né? Então, porque é caro de você tá recorrendo cada vez a um laudo ou ao processo. Mas eu já mudei o meu parecer. Por que eu penso? Eu não tô lá para ser orgulhosa a ponto de prejudicar uma das partes. Eu tô lá para ser imparcial e para levar a verdade. Então, eu brigo até o final pelo aquilo que é o meu entendimento, que eu acho que tá certo. Agora, se eu vi que eu fiz besteira, eu já mudei o meu parecer. Foi uma vez só, mas eu já mudei o meu parecer porque eu vi que eu estava errada e que eu ia prejudicar
o reclamante. Ele tinha, assim, o direito ao adicional de insalubridade e eu dei um parecer errado. Faz bastante tempo, foi bem no começo das minhas perícias também. E aí, eu mudei o parecer. Então, não tem problema nenhum, gente, em mudar o parecer, tá? A gente não é dono da verdade, a gente é humano e é passível de erro. Então, a minha sugestão é, se vocês estão lá em busca da verdade, que é esse o papel do perito, se um dia vocês fizerem um parecer errado, vocês tenham a humildade de voltar atrás e se retificar e falar que é sim devido ao adicional quando você não deu ou vice-versa. Tá bom? Gente, então, a última parte aqui da nossa perícia na prática são a entrega do laudo, manifestação das partes. Quero saber se vocês ficaram com alguma dúvida, porque o momento é agora, essa live não vai ficar gravada, tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui nos comentários só para ver se ficou alguma dúvida que eu preciso responder. E aí vocês já vão formulando as perguntinhas se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Então aproveitem. Olha, hoje todo mundo tá sabendo de tudo, que bom. O Dyson perguntou, como tu faz essa contestação? Apenas durante o tempo da perícia? Constatação. Constatação do que, Dyson? Que eu não entendi, talvez. Aqui. Constatação do tempo em cada atividade, visto que a perícia não acompanha um dia inteiro de trabalho. Então, eu falei isso daí na nossa live de ontem, tá? Eu vou dar só mais uma pincelada aqui pra você, pra não deixar você no vácuo, né? Então, assim, o calor eu sempre recomendo que a gente avalie durante 1 hora, até por causa do tempo mesmo, né? Que a norma fala, então são quilocalorias por hora. Então, você avalia ali 1 hora e a questão do ruído, ou você faz uma dosimetria de 40 minutos, 1 hora, ou você faz, claro que tentando fazer todo a rotina, pegando todo o ciclo de trabalho do funcionário, ou você faz a medição pontual através do uso do decibelímetro e aí você usa o que manda a NR15, que é o C1/T1, C2/T2. Então, de qualquer forma, é correto. Por quê? Porque o decibelímetro, o dosímetro, ele é um C1/T1 ao longo do tempo, né, que você tá medindo. Então, ele já faz esse cálculo automático. Então, você pode usar um ou outro, não tem problema nenhum. O dosímetro, ele é até mais preciso que o decibelímetro. Você vai fazer a avaliação de vibração. A vibração você faz assim, você cumpre um ciclo também, no máximo aí uns 25 minutos é super suficiente para você conseguir fazer uma avaliação de corpo inteiro. De mãos e braços normalmente é menos, porque a pessoa ela para, faz outra atividade, então ela usa, sei lá, uma serra, daí ela para, vai, pega a madeira. Então, se você conseguir fazer uns 10, 15 minutos aí, tá muito bom. Que mais? Isabelle, por que em alguns casos o perito às vezes ele é chamado apenas uma vez? Será que o juiz não tenha gostado do laudo ou o laudo mal feito? Jardel, é bem complicado, sabe? Então, o meu pai era juiz, só que o meu pai sempre atuou na justiça comum, não na trabalhista. E ele sempre falava pra gente que de cabeça de juiz e de bunda de neném ninguém sabe o que sai. Então, não é que eu tenho sido um laudo mal feito. Eu demorei, a minha primeira perícia eu fiz e demorei uns 8 meses para receber minha próxima nomeação. E eu pensei exatamente a mesma coisa. Será que ele não gostou do meu laudo? O que eu fiz de errado? Né? E a gente tem essa abertura na vara do trabalho, não sei se você tá falando da vara do trabalho ou de outra justiça, né? De mandar e-mail, de ir até a vara, conversar com o diretor de vara, sabe? Não fiquem com receio disso. Eu já fiz isso várias e várias vezes. E eu achei, assim, que sempre fui muito bem recebida. Então, não tenho esse muro entre o perito e o juiz, né? Eles são pessoas extremamente
comuns, simpáticas, né? E eles gostam de conhecer o perito, eles gostam de conhecer com quem que eles estão trabalhando. Então eu sugiro que se de repente você tenha feito apenas um laudo e não tenha feito mais, que você volte para a vara do trabalho, que você mande um e-mail, que você entre em contato, né? Não tem problema nenhum. Pessoal, eu acho que é isso, né? Aí, hoje eu espero que eu tenha conseguido responder todo mundo. Que vocês tenham, se ficou alguma dúvida, quem me segue faz tempo, que quem sempre me manda pergunta lá no direct, sabe que eu sempre tento responder todo mundo e na maioria das vezes sim eu consigo. O que eu quero dizer de tudo isso? Que assim é complicado para quem está começando agora tentar entender, ou na hora, por exemplo, assim, você vai fazer um curso de perícia. Eu vou fazer um curso para perito porque eu quero aprender a ser perito e tudo. É super legal, é válido. Eu já fiz 3 cursos antes de começar a questão das perícias. Tá? E aí o que eu me deparava? Eu percebia que na hora do vamos ver, na hora da perícia, eu não me sentia confiante. Então, às vezes eu não sabia como agendar, não sabia quanto tempo, não sabia a questão do laudo, da manifestação, entende? Então, isso que eu achava muito difícil. E foi por isso que aí eu criei, que eu pensei na mentoria. E a mentoria, ela é justamente esse pegar na mão. É ir com você. É ir do começo da tua nomeação até a resposta da impugnação. Então, ele é um trabalho completo, do começo até a entrega do laudo. E aí, por isso que eu criei, porque eu senti falta disso, eu senti falta de alguém que pegasse na minha mão para poder fazer isso junto comigo, tá? Então, se vocês ainda tiverem interesse, tiverem a tua demanda aí para vocês, é isso aí, né, Gra? A gente conversa bastante ali também no direct, né? E é o caminho das pedras, né? Não é que você vai ficar dependente. Exatamente, eu também já fiz curso de começo e também me senti inseguro. Então, por isso que é. E aí, gente, eu faço avaliação de laudo, encaminho um modelo de documento, encaminho um modelo de agendamento, eu releio o teu laudo antes de você entregar, anexar, mandar para as partes, sabe? Então, é uma coisa bem completa e é muito legal. Eu queria ter tido isso no começo, mas infelizmente eu aprendi na dor. Foi batendo a cabeça, foi correndo atrás, foi diferente. Então, se vocês ainda quiserem, tiverem interesse, vai lá no link da minha bio. Tem lá tudo explicadinho, tem um vídeo explicando como que é. E aí, se vocês ainda não entenderem, me chama no direct que a gente vai conversando, tá bom? Pessoal, eu agradeço muito, muito, muito todo mundo que ficou comigo até o final, que aguentou eu aqui os 3 dias da live. E eu continuo à disposição aí pra vocês no que vocês precisarem, tá bom? Vamos fazer cada vez mais peritos bons, né? Pra que a gente não tenha tanto trabalho nas manifestações dos laudos, tá bom? Gratidão pra você, tá, minha linda? Muito obrigada e fiquem bem, fiquem em casa, tá bom? Boa noite.